Boa noite. Juntos em mais uma madrugada para batermos aquele papo com o Marcelo Campos. E aí, Marcelo, tudo bem? Boa noite, Ronaldo. Boa noite para você ligado e para você ligado aqui no Papo da Madrugada. É isso aí. Bem, vamos começar o programa de um jeito diferente. A gente passa uma semana ouvindo e vendo tanta insanidade que é sempre bom termos um tempinho para relaxar. O Renova Mídia publicou um post que mexe com a imaginação da gente. Ele começa assim: já imaginou como é estar na Lua e assistir ao aparecimento da Terra no horizonte? Um vídeo compartilhado no canal de Shantoran vai ajudá-lo a ter uma ideia de como é esta experiência. Ele explica que as imagens deste fenômeno, que é conhecido como nascer da Terra, foram captadas em 2007 pelo satélite Kaguya Dajasha, Agência Espacial do Japão. Com a possibilidade de ser observado em 4K, o vídeo lhe permite visualizar as belas imagens na mais alta qualidade possível. Vamos ver? É bonito demais, né, Ronaldo? A gente mostrou um trechinho aí desse vídeo, mas se você quiser assistir o vídeo completo, basta acessar o nosso site, instantenews1.com.br, instantenews1.com.br. Na parte superior do site, você vai ver a aba lá, Vídeos Interessantes. É só clicar nela. Você vai ver o nascimento da Terra como se estivesse na Lua de várias maneiras. Vai ver a Terra cheia, como vimos ainda há pouco, vai ver a meia-terra, a terra minguante e o pôr da terra, né? Vale a pena assistir. instantenews1.com.br. E a semana começou com o senador Cajuru divulgando uma conversa que teve com o presidente Bolsonaro, e isso deu muito pano para manga, né? A gente não precisa nem entrar nos detalhes, né? Porque isso já foi amplamente divulgado. Mas essa foi uma atitude canalha, né? O sujeito que liga para um presidente da República e não pergunta se pode gravar a conversa, você vê que já não está com boas intenções, né? Isso é jogada de gente muito baixa. E olha só que tem uma coisa aí que eu vou te dizer, o Cajuru é um colecionador de polêmicas, né? Aliás, você fez na quinta-feira um comentário falando sobre o Cajuru, mas vale a pena a gente rever o trecho que você fala de algumas das polêmicas que ele coleciona, né? Jorge Cajuru é um colecionador de polêmicas. Em 2004, quase apanhou durante um programa de televisão quando chamou de covarde o boxeador Marinho Soares. Pra você ter uma ideia, os funcionários da TV Bandeirantes tiveram que separar os dois. Em 2004, outra polêmica. Durante a transmissão do jogo Brasil e Argentina na capital mineira, Belo Horizonte, Cajuru disse que os ingressos para cadeirantes estavam sendo repassados a políticos. Ele participava de uma transmissão ao vivo da TV Bandeirantes e foi demitido por causa desse episódio. Cajuru também trabalhou no SBT, mas foi demitido ao atacar jogadores e técnicos da seleção brasileira após aquela eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2006. Chamou Ronaldinho Gaúcho de foca fazendo embaixadinha, o Adriano de leão de chácara deprimido, o Kaká de manequim desfilando, Roberto Carlos e Cafu de latifundiários das capitanias hereditárias das laterais do campo, e o Parreira e o Zagallo de duas peças raras de museu, deitadas eternamente em berço esplêndido. Na ocasião, atacou também a CBF e a Rede Globo.
Numa outra ocasião, em entrevista ao repórter Roberto Cabrini, Cajuru disse que a Copa do Mundo era um negócio e afirmou que o Brasil não ganharia em 2010 porque tinha um esquema aí para o título vir em 2014, quando a Copa do Mundo fosse disputada aqui no Brasil. Pelo resultado e depois daquele fatídico 7-1, a gente vê que ele não tem noção do que fala, né? Mas tem mais polêmicas aí na vida do Cajuru. Em 2016, Jorge Cajuru sumiu por 3 dias. Na ocasião, levantou-se até a hipótese de sequestro. Ele reapareceu e disse que sumiu por medo. Em 4 de julho de 2016, ele publicou esse post aqui no Twitter. Eu vou desaparecer toda vez que eu sentir o risco real. Grato à imprensa nacional. Vocês fazem coronéis ter medo de matar um defunto nacional. No mesmo dia, ele mandou mais um post. Em Goiás, se matou jornalista no centro com 7 tiros. Queriam que eu ficasse cara a cara com jagunços de bicheiro e políticos frios? Escondi. Esse ano, Cajuru, durante uma live com a Antônia Fontinelli, comentou que, sobre a apresentadora Luciana Gimenez, ele não tinha nada a falar. Disse que não falava sobre mulher de programa. A apresentadora, perplexa, disse que eles estavam ao vivo. E o Cajuru respondeu que ela já o tinha processado e que poderia processar de novo porque era uma mulher desqualificada. Tanto que ela virou o que ela virou por 30 segundos com Mick Jagger. Esse ano, Cajuru voltou às manchetes dos jornais após afirmar que era pai biológico de uma das filhas do ex-jogador Túlio Maravilha. Como sei o que é imprensa, nunca tive caso extraconjugal com a Alessandra. Ela estava com 17 anos e separada. A única verdade, Ronaldo Caiado sabe, pois ela queria fazer DNA e depois desistiu. Agora veja, uma pessoa com um currículo desses não me parece ser digno de credibilidade. Mas por causa da atitude do senador Cajuru, começaram a aparecer vídeos comprometedores dele aí nas redes sociais. Tem um que é uma conversa vazada do bicheiro Carlos Cachoeira com um vereador dizendo que não repassaria mais dinheiro para o Cajuru. E tem uma outra gravação em que ele fala com um tal de Giovanni, que parece que era o contador do senhor Carlos Cachoeira, de acordo com os inquéritos da Polícia Federal, né? Então, nessa outra gravação, Cajuru dava um número de uma conta para que o dinheiro fosse depositado. Isso foi na época em que ele era vereador. No final do vídeo, Cajuru ainda zomba da justiça, dizendo que o dinheiro não ia poder ser depositado na conta pessoal dele, porque senão a justiça ia lá e tomava o dinheiro dele. E teve uma outra ontem aí, né? Até o ex-motorista do senador Cajuru postou um vídeo no qual ameaça contar os segredos do ex-patrão. E tem mais, hein? Ele ainda chamou o Cajuru de vagabundo, dizendo que ele acabou com a família dele. Diz que tem um vídeo aí com coisas escondidas embaixo do colchão. Veja que coisa, né? Que coisa, hein? Mesmo com um currículo desses, ele conseguiu se eleger, aliás, senador, né? Por Goiás. Incrível isso. Pois é, isso é inacreditável mesmo, Ronaldo. Mas com essas polêmicas todas, a gente chega à conclusão, como eu disse no final do meu comentário, que o Jorge Cajuru pode ser tudo, mas menos normal, né? E o senador Flávio Bolsonaro disse que vai acionar o Conselho de Ética do Senado contra o senador Cajuru por ter divulgado o áudio da conversa que teve com o presidente. Está aí uma publicação do Instante News. Flávio acionará Conselho de Ética contra senador que divulgou o áudio, né? Essa era uma reação esperada, né? O ideal é até que fosse apresentado por um outro senador, já que o Flávio é filho do presidente. Mas a atitude do Cajuru é reprovável. Os assessores jurídicos do Flávio Bolsonaro
elaboraram um documento na manhã de segunda-feira, dia 12 de abril, né? Esse documento provavelmente foi protocolado na própria segunda, e o argumento é a quebra de decoro parlamentar. O problema é que o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que deve ter uma certa força no Conselho de Ética do Senado, é nada mais, nada menos do que Davi Alcolumbre. E eu vou te dar um palpite, Ronaldo, não vai acontecer nada. Também acho, Marcelo. Mas tem senador que está criticando as decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal, né? O senador critica decisões monocráticas do STF. É o Ariovisto Guimarães. Vivemos um reinado da insegurança jurídica. O ministro entende uma coisa, o ministro entende outra. É isso aí, né? O problema é que entre os senadores isso não é unanimidade, pelo menos por enquanto. O senador Ariovisto, ele é autor da PEC das liminares, que tem como objetivo impedir as decisões monocráticas na corte. Ele tem razão quando diz que as decisões monocráticas do STF trazem situações esdrúxulas. Veja só o que ele disse. Hoje você tem o seguinte absurdo. Se os 513 deputados aprovarem uma lei, depois os 81 senadores aprovarem essa lei, que, portanto, foi aprovada por todo o Congresso Nacional, ela vai ao presidente da República, que vai homologar essa lei. Um único ministro do Supremo pode resolver dizer que a lei não é constitucional. Uma decisão monocrática suspende a vigência da lei. Na forma como as coisas estão hoje, um único ministro pode mais que 513 deputados, 81 senadores e o presidente da República. É isso que precisa acabar. Daí o que disse o Ariovisto Guimarães. Realmente, é um absurdo, né? O sujeito foi nomeado pelo presidente de plantão e, na maioria das vezes, com viés político, sem ter recebido um voto sequer, manda mais que todos os poderes constituídos e que tiveram seus representantes eleitos pelo voto popular, né? Tá tudo errado. Que coisa. Essa CPI que o ministro Barroso mandou instalar é um ótimo exemplo do desastre que uma decisão monocrática pode causar, né? Mas a deputada Janaína Pascoal deu sua opinião em suas redes sociais sobre essa CPI da Covid. Vamos ver. Dória fez sempre o oposto de Bolsonaro e em São Paulo morre-se mais que no Brasil, né? Essa matéria foi publicada no Jornal da Cidade Online, que fez o seguinte comentário sobre a declaração dela. De fato, quando a jurista se põe a pensar antes de se expressar, sempre dá uma boa contribuição para o debate e para a democracia. Essa afirmação do Jornal da Cidade Online está correta, né? E você vê, olha o que ela disse, né? Eu pergunto, com relação ao Bolsonaro, a CPI vai investigar o quê? Que ele não usava máscara, que ele causou aglomerações em suas viagens, que ele defendeu usar o remédio A ou o remédio B. Isso tudo é fato notório, não precisa investigar. Se há algo a investigar, é justamente o destino dado ao dinheiro liberado. A conversa do Bolsonaro com o Cajuru me parece básica, não vejo articulação. Eu mesmo havia escrito aqui no Twitter que a CPI, se realmente instalada, deveria ter esse foco. Eu fui a primeira a criticar o estilo Bolsonaro de enfrentamento da crise. Mas daí a dizer que ele tem culpa pelas mortes vai uma distância. Dória fez sempre o oposto do Bolsonaro. E em São Paulo morre-se mais que no Brasil. CPI para quê, afinal? Só se for para seguir o dinheiro. Ademais, muito feio um senador gravar o presidente e expor o diálogo à nação. A gente não precisa dizer mais nada, né, Ronaldo? Pois é. Agora eu vou mostrar um vídeo muito interessante de um médico, que é o doutor Cláudio Agualusa. Ele fala umas coisas muito interessantes sobre aquelas pessoas que gostam de falar muito em ciência, mas que, na realidade, não têm ideia do que estão falando. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Então, eu estou aqui para dizer para vocês, para dar um argumento para quando as pessoas disserem, esses cientistas que dizem, não, mas os órgãos de saúde, as maiores autoridades, os conselhos disseram que o protocolo precoce não funciona, já está mais do que provado. Pois bem, então eu vou dar 3 exemplos aqui para vocês de quem preside 3 entidades que passam aí na mídia como se fossem
coisas assim, meu Deus, a sumidade da ciência, mas que são presididas por Fiocruz. A Fiocruz é presidida por uma senhora que é socióloga. Ué, doutor, não é médica? Não, não é médica. Não é cientista? Bom, pode ser uma socióloga cientista, tá bom. O Conselho Nacional de Saúde. Gente, Conselho Nacional de Saúde, a pessoa pensa o quê? Não, o Conselho Nacional de Saúde, ele é presidido por um gestor ambiental, tá? É um gestor ambiental, ele é formado em gestão ambiental. E o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ele é presidido por um, errou, não é médico, advogado, tá bom? Nada contra a profissão de advogado, de gestor ambiental, nem de socióloga. Mas acho que a imprensa, que gosta de falar contra o que a gente defende, que é o protocolo precoce, e a forma de ajudar os pacientes que estão quase morrendo, eles falam se baseando principalmente nesse tipo de argumento. O Conselho Nacional de Saúde desaprova isso. Bom, então, Fiocruz, socióloga, Conselho Nacional de Saúde, gestor ambiental e Conselho Nacional de Secretário de Saúde, um advogado. Coincidentemente, pelas fotos que eu vi, não sei se estou certo, pode ser que esteja errado, todos eles ligados ao Partido dos Trabalhadores, tá certo? Então, é bom averiguar para a gente não entrar em esparrela e ficar repetindo igual papagaio de tradutor. Ah, isso não tem comprovação, isso e aquilo. Quem sabe são os médicos, tá bom? Eu sou o Dr. Cláudio Agualusa. Meu CRM é 526149333. Só a verdade nos interessa. Parece que descobriram qual é a missão do embaixador da China no Brasil, hein? É impedir a reeleição do Bolsonaro. Quem disse isso foi o jornalista Rafael Fontana, que trabalhou no China Media Group. E ele deve saber o que está falando, já que conhece bem o regime comunista lá do Xi Jinping, né? Ele disse que a mesma coisa aconteceu na Argentina. Fizeram de tudo para impedir a reeleição do Macri, o que acabou abrindo aí o caminho para a volta do grupo de Cristina Kirchner ao poder. Olha só o que ele disse. Aqui no Brasil, parece que ele tem uma missão bastante clara, que é impedir a reeleição de Jair Messias Bolsonaro. E para isso eles vão operando, de certa forma, nos bastidores, em parceria com governadores, deputados e senadores e também com o judiciário brasileiro, disse o jornalista em entrevista à TV Jornal da Cidade Online. Segundo o ex-promotor Joaquim Miranda, que também esteve na China, tentando entender aí como é que funciona o país, o Partido Comunista Chinês tenta de todas as formas corromper pessoas para impor aí a hegemonia chinesa. Ele disse na sua entrevista que a ideia que se tem é que eles se aproveitam sim da corrupção e tentam de todas as maneiras corromper as pessoas para que elas venham a aderir à ideia da hegemonia chinesa, do Partido Comunista Chinês, e concordar com os ideais que são nocivos para a população, especialmente para nós e para a nossa cultura, afirmou Miranda, que nessa mesma entrevista o próprio jornalista Rafael Fontana acrescentou uma conversa que teve com um amigo que estava para entrar no Partido Comunista Chinês. Olha só, ele estava sendo testado para poder entrar no partido. E quando nós discutimos a corrupção e questionei como que a China pode comprar todo mundo e que isso não ia dar certo, ele falou o seguinte: bom, a gente não precisa comprar todo mundo, a gente só precisa comprar os chefes, ou seja, os líderes, as pessoas corretas. Essas pessoas no Brasil seriam os membros do judiciário, alguns empresários e governos estaduais, além de parlamentares. Pronto. E tem gente que acha que essas histórias que contam sobre regime comunista chinês estão mais para teorias da conspiração, né? Pois é, Marcelo, o Brasil não pode, né, deixar de ter boas relações com o regime chinês. Isso é claro, né? Afinal, são grandes importadores de nossos produtos, mas que tem que tomar cuidado tem, né? Senão, daqui a pouco, eles tomam conta disso aqui, né? Agora, veja só essa notícia que saiu na segunda-feira, dia 12 de abril. Sindicatos articulam-se para barrar compra de vacinas contra a Covid-19 por empresas. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, lançou uma ferramenta
para pressionar os senadores a votarem contra um projeto de lei já aprovado pela Câmara dos Deputados que permite que a iniciativa privada ajude a acelerar o processo de imunização, Marcelo. Essa ferramenta desenvolvida pelos sindicalistas permite aí que qualquer pessoa possa enviar recado aos senadores, por WhatsApp, Facebook ou até mesmo por e-mail. Mas quando eles tentam inviabilizar o projeto, eles só não dizem uma coisa, né? É que no texto original, as companhias teriam que doar todas as doses ao Sistema Único de Saúde até que os grupos prioritários estivessem vacinados. Mas houve uma modificação no texto. Com o novo texto, os empresários podem utilizar aí 50% dos produtos e dar o restante ao SUS. Para a CUT, o projeto de lei privilegia aí os mais ricos. Essa oposição tinha que sair mesmo da cabeça de sindicalista, né? Porque você veja que a iniciativa privada vai comprar doses com o dinheiro dela, vai doar 50% para o governo, que já adquiriu mais de 500 milhões de doses. Esse pessoal só quer atrapalhar a vida dos outros. Quando você tem a chance de acelerar o processo de imunização, aparece uma aberração dessas, né? Essa CUT e outros 17 mil sindicatos que a gente tem aqui no Brasil representam mais uma herança maldita deixada pelo PT, né? Tudo farinha do mesmo saco, Ronaldo. Pois é. Você viu como ficou a composição da CPI da Covid? Parece brincadeira, né? Por meio de acordo ficou acertado que Renan Calheiros, meu Deus do céu, Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, será o relator. Omar Aziz, do PSD do Amazonas, será o presidente. O vice-presidente será o próprio autor do pedido da CPI, o senador da Rede do Amapá, Randolph Depevate Rodrigues. Bom, foi a Revista Oeste quem deu essa informação, mas na reportagem sobre a CPI, informou que os nomes só serão oficializados na primeira reunião do colegiado. E olha a cara de felicidade aí do nosso senador Renan Calheiros, né? É óbvio que o MDB, né, ele não abriria a mão da relatoria da CPI ou, eventualmente, até da presidência, já que ele tem a maior bancada no Senado. Os opositores do governo estão adorando, né, e apoiando essa escolha, que conta também com a simpatia daqueles senadores que são considerados independentes. Essa alegria toda desse pessoal é pelo fato do Renan ser um opositor do governo, né? Mas agora eu te pergunto, como é que pode um relator de uma CPI dessa magnitude ser pai de um dos governadores que deve ser investigado? Você já viu como isso vai ser conduzido, né? Eu acho que não sou só eu que estou achando isso, não, olha só. Saiu no Diário do Poder que o senador do PSDB acha pai do governador de Alagoas suspeito para relatar a CPI, né? E tem essa outra aqui, ó. Prefeitos e governadores podem dormir em paz. Renan Calheiros será o relator da CPI da Covid. Tem essa foto dele aí com Lula, né? Que beleza. Isso é óbvio, né? E tem mais, hein? O próprio presidente da CPI, o senador Omar Aziz, é investigado por desvios de recursos na área da saúde quando ele foi governador do Amazonas, de 2010 a 2014. Bom, pelo perfil desse pessoal, Bolsonaro deverá aí comer o pão que esses diabos estão começando a amassar. Agora, essa semana, um depoimento favorável ao governo deve ter incomodado muita gente, né? Inclusive esses abutres, né, da CPI. O governador do Tocantins, Mauro Carlesse, elogiou bastante as ações do governo Bolsonaro diante da pandemia. Sempre defendo o presidente porque não é fácil, numa posição que ele está hoje, que o mundo inteiro está sofrendo com essa pandemia, e às vezes as pessoas ainda criticam que o nosso presidente não está fazendo nada para, né, vamos dizer, cuidar desse povo, principalmente do coronavírus. O que ele mandou de dinheiro é o presidente da República que mandou, não foi outro que mandou. O presidente da República, até hoje, todas as nossas UTIs, todo o tratamento que foi feito, foi custeado pelo governo federal, foi feito pelo senhor Jair Bolsonaro. Então é isso. As nossas famílias, ou alguma das famílias que dependeu de uma UTI, de um leito clínico,
não veio de outro lugar, veio da União, veio de um homem que tem preocupação com o povo. Eu sempre defendo o presidente porque não é fácil, numa posição que ele está hoje, que o mundo inteiro está sofrendo com essa pandemia, e às vezes as pessoas ainda criticam que o nosso presidente não está fazendo nada para... Olha, qualquer governador que seja sério, que está preocupado realmente com a saúde da população, não tem o que falar do governo federal, né? Foram bilhões e bilhões de reais enviados aos estados. Se a CPI for séria, o que eu acho difícil, poderá revelar aí quem são os reais genocidas, né, que a gente tem aqui no país. Pois é, mas enquanto o governador elogia o presidente, tem cantor sertanejo que quer bater no Dória e no Covas, hein, Marcelo? Imaginaram, vocês que estão em casa, quantas crianças não tomaram café da manhã ainda? Quantas famílias, o pai, mãe, avô, que come um pouquinho para deixar para o neto, para o filho? Isso é verdade, isso é verdade. E está um inferno aqui em São Paulo, brigando com o prefeito, brigando com o governador. O que vocês querem fazer com o nosso povo? Hein, Dória? Hein, Covas? O que vocês querem fazer com a gente? Será que eu preciso aí meter a mão na cara de um de vocês? E eu faço. Fujam de mim. Eu não estou aceitando mais ser amigo de vocês. Isso é verdadeiro, é ao vivo. O que vocês estão fazendo com o nosso comerciante, com as pessoas, vocês estão matando o povo de fome. O que vocês querem? Que a China tome conta da gente? Ou querem apanhar na cara? É o que vocês merecem. Vou cantar procissão, vou rezar um pouco, porque senão vai dar coisa isso aqui. Depois vem falar, me processa. Fala que eu estou errado. E vocês vão ver o que vai virar à frente da casa de vocês. Vocês acham que o povo não está comigo? Pensa bem nisso. Eu não me manifestei até hoje. Estou quieto lá para não pegar essa Covid, mas o povo está morrendo de fome. Vocês são muito culpados. Prestem bem até, acorde para a vida. Procissão. E você pode ter certeza que tem muita gente querendo fazer a mesma coisa, Ronaldo. Sabe que eu conheci o Sérgio Reis há uns 25 anos atrás. A gente teve a oportunidade de jantar juntos e de conversar bastante. O cara é muito gente boa. E a partir daquele jantar que aconteceu em Angra dos Reis, junto com outro amigo em comum que você conhece, o comunicador Fernando Sérgio, com quem eu tive o prazer de trabalhar na antiga Rádio Mundial, eu passei a admirar muito o Sérgio Reis. Mas agora, depois dessa declaração dele, a admiração quintuplicou, rapaz. E o Lula, Marcelo, agora quer mais uma vez dar uma de vítima. Você acredita que ele andou dizendo por aí que não sabia que o terrorista italiano Cesare Battisti era terrorista, né? E que foi influenciado pelo então ministro Tasso Geu, o cara é um pilantra, entregador, né? Quando concedeu asilo ao criminoso. Rapaz, quando é que Lula vai ser influenciado por alguém, né? Olha, só petista doente descerebrado que acredita nessa história, né? Mas esse caso veio à tona quando o Lula concedeu uma entrevista a um programa TG2 Post na TV italiana, né? Ele se desculpou com o governo italiano e com a população também da Itália por não ter extraditado Battisti. Esse cara é muito cara de pau, né, rapaz? Só que teve um italiano lá, o Antonio Tajani, vice-presidente da Força Itália, o partido do Silvio Berlusconi, que acusou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, de ser cúmplice de Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua por 4 homicídios. Durante entrevista ao telejornal, aí é um outro, é o TG4, o político conservador disse que o petista que pediu desculpas à Itália por ter concedido asilo ao criminoso em 2010 sabia, sim, que o Battisti era terrorista. Aí você vê, né? O Lula não está enganando mais ninguém, rapaz, nem no Brasil, nem no exterior. Caiu que tem de idiota batendo panela pedindo volta Lula, volta Lula. Incrível isso. Que é bom para tosse, né? Mas a aberração da semana foi a decisão do plenário do Supremo que anulou as condenações do ex-presidente Lula, né? O resultado da votação foi 8-3 e o que se viu foi uma aberração. Até o ministro Marco Aurélio Mello criticou um dos argumentos apresentados.
Ele confirmou que o julgamento foi político e disse que não cabia argumentar que precisamos ter concorrente em 2022 em virtude de uma possível reeleição do atual presidente da República. Ele disse perplexo que isso não é argumento jurídico. Ronaldo, o resultado desse julgamento já era previsto, né? Não foi surpresa para ninguém. Quem tem aí mais de 2 neurônios sabe disso. Os argumentos não importam. Eles já queriam viabilizar a candidatura do Lula para 2022 faz tempo. Afinal, Lula e Dilma indicaram aí a maioria dos ministros que hoje estão no Supremo. E não se surpreenda se a próxima jogada agora for a desqualificação do Moro para depois tentarem prendê-lo junto com alguns procuradores da Lava Jato. Eu digo isso porque se para esse pessoal o Lula foi injustiçado, o próximo passo deve ser provar que o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato são culpados por terem feito o Lula passar o que passou nesses 500 dias aí na prisão. Aí vão querer que prevaleça a justiça deles, né? Colocando o Moro, Deltan e alguns outros procuradores na cadeia. E não se espante se isso acontecer, hein? Como diz o Marco Aurélio, os tempos são estranhos. Mas os partidos de esquerda tomaram um gostinho, né, de mandar tudo para o STF. Se perdem, até por falta de argumentos, eventuais disputas em suas respectivas casas legislativas, mandam para o Supremo. Lá a chance de levarem no tapetão é enorme, né? A última do PT e do PSOL foi essa aqui. Olha só. PSOL e PT tentam barrar privatizações de Correios, Eletrobras e EBC. Esse pessoal faz tudo para impedir a participação do setor privado em empresas públicas que acabam sendo um encosto para o governo, né? A Revista Oeste publicou essa semana que as bancadas do PSOL e do PT na Câmara dos Deputados protocolaram na quarta-feira projetos aí de decreto legislativo para retirar 3 empresas públicas do Programa Nacional de Desestatização. Esse programa, o PND, é proposto pelo governo federal. E as empresas que eles querem tirar são os Correios, a Eletrobras e a Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Com essa medida, os parlamentares da esquerda têm por objetivo impedir a participação aí do setor privado em empresas públicas deficitárias, diga-se de passagem, e ineficientes, né? Os Correios, como a única instituição presente em todos os municípios, faz com que a sua capacidade seja um elemento diferencial quando se pensa na implementação de políticas, diz o documento assinado pelo PSOL, né? Já para o autor do projeto de decreto de lei protocolado pelo PT, que foi aquele deputado federal José de Guimarães, do PT do Ceará, a privatização da empresa brasileira de Correios e Telégrafos atende somente a setores do mercado financeiro, né? Pô, esses caras são o atraso do Brasil, né? Olha, Marcelo, se o Brasil depender das iniciativas desse pessoal da nossa esquerda, anda uns 20 anos para trás, já andou 13, né? Agora coloca mais 20 aí. De uma hora para outra, né? Escreve aí o que eu vou te falar, hein? Se a Câmara decidir manter as privatizações aí que são fundamentais para o país, você já sabe o que vai acontecer, né? Vão direto para o STF. E o pior é que eles vão ter grande chance de, mais uma vez, inviabilizar o desenvolvimento do Brasil. O governo não tem, no meu ponto de vista, não tem que ter empresa nenhuma, né? Ele tem que se livrar dessas empresas públicas que são focos de corrupção, de má administração, são cabides de emprego de indicados de políticos e, consequentemente, Ronaldo, são focos de prejuízos gigantescos, né? Dinheiro que deixa de ir para atender as necessidades da população. Tá tudo dominado e aparelhado, Marcelo. Agora, dá uma olhada nesse vídeo do Diogo da Luz, né, que eu recebi no meu WhatsApp. E agora eu vou mostrar para os senhores como é que faz. Parabéns a todos, parabéns ao Brasil. Essa emoção do ministro Tarcísio se deve ao fato do Brasil ter desestatizado 22 aeroportos, uma ferrovia e 5 terminais portuários. E a gente não viu nada, praticamente nada disso na imprensa. Por isso, eu resolvi gravar esse vídeo e trazer as informações para você. Roda a vinheta. Essa batida de martelo que você viu do ministro
Foi na quinta-feira, dia 8 de abril. Eu estou aqui com o jornal da sexta-feira, o Estado de São Paulo. Sexta-feira, dia 9. Vou ler as manchetes para você. Barroso determina que Senado instaure a CPI da pandemia. Empresários querem um ambiente político calmo. STF dá aval para veto a missas e cultos religiosos. Você pode olhar a capa inteirinha do jornal. Não tem uma palavra sobre a desestatização. Só esses leilões representaram, em outorga, 3,5 bilhões de reais de arrecadação para os cofres do Estado. E vamos ter mais de 10 bilhões de investimentos nos próximos 35 anos. Isso é geração de muito emprego. Meu Deus do céu, como que isso não está na imprensa? Você me pergunta, mas Diogo, por que você comemora tanto essas desestatizações? É simples. Só nos últimos 10 anos, o rombo das estatais foi de 190 bilhões. É dinheiro que vai para pagar apadrinhado de político, incompetência, corrupção, uma série dessas coisas que a gente já viu como são. E para onde devia ir? Vacina, saúde, segurança, ensino. Aí sim, só para dar a dimensão para vocês, em números totais, a gente tinha mais estatais do que município no estado de São Paulo. São quase 700, 698 para ser exato. Um trabalho muito eficiente do Salim Matar fez com que a gente já arrecadasse mais de 150 bilhões de reais e desestatizasse perto de 100 empresas. São inúmeros exemplos, muitos conhecidos. Você já deve ter ouvido falar daquela refinaria de Passadina, na época do governo Dilma. A fábrica de preservativos que tem lá no Acre, e a EPL, aquela empresa que ia fazer o trem-bala, o trem não saiu, mas a empresa foi feita. Agora eu vou te dar 2 exemplos que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Eu também não tinha ouvido. A Caixa Econômica Federal tinha um banco, sabe onde? Na Venezuela. E o Banco do Brasil tinha participação em outro banco no Egito. Para que isso, gente? A gente sabe das dificuldades de mover qualquer palito em Brasília. O Congresso cria suas dificuldades. Muitas vezes o próprio governo federal não se estimula o suficiente para enfrentar as dificuldades políticas. O Supremo Tribunal Federal interfere. Não é fácil. Mas tem uma coisa muito importante que esse governo Bolsonaro, Paulo Guedes e Salim Matar fizeram. As empresas que continuarem estatais, elas estarão sujeitas a um estatuto muito mais rígido, criado pela OCDE, que é um órgão da ONU, para ter governança e compliance. O que é isso? As empresas vão ter que ter muito mais transparência, muito mais fiscalização e regras para nomear as pessoas. Você me pergunta, resolve tudo? Não, não resolve tudo, mas melhora bastante. Diminui fortemente o risco da corrupção e do apadrinhamento político. Agora, se me perguntar se eu estou satisfeito, te digo não, ainda não estou satisfeito. Eu queria 100% de desestatizações. Mas a gente já discutiu as dificuldades que tem. O governo tem plano de fazer mais. Entre elas, Eletrobras, Correio, que é importantíssimo e tem muito a ver com a vida da gente, com o nosso cotidiano. Mas, vou te ser bem sincero, eu acho que vai ser difícil fazer tudo o que eles pretendiam fazer, que era uma meta de 260 bilhões em arrecadações. Agora, mesmo assim, eu penso aqui, e se tivesse sido Haddad o eleito, a gente estaria comemorando alguma? Não, nenhuma. Por isso eu insisto, a gente tem que comemorar cada vitória na desestatização. O ministro Tarcísio está certo de transmitir toda aquela emoção, porque ele está vencendo com muita dificuldade o estaimento de Brasília, que é terrível. E a gente tem que seguir firme nessa direção. E a imprensa precisava falar mais. Enquanto ela não falar, eu vou estar aqui para trazer a notícia para você. Essa é a mensagem que eu queria trazer para você hoje. Para mim, Diogo, Estado forte é o Estado que deixa dinheiro no bolso do cidadão. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo. Disse tudo, Ronaldo.
Disse mesmo, hein? Agora, essa semana, o grupo Jovem Pan anunciou que vai criar um canal de notícias chamado News Jovem Pan. O objetivo é disputar a audiência com a CNN Brasil, com os canais do Grupo Globo e com outras fontes de notícias. O sinal da Jovem Pan será transmitido gratuitamente na TV aberta em São Paulo, no canal de número 24. Também estará disponível em TVs por assinatura. É muito bem-vinda, né, a chegada de um canal de notícias no padrão da Jovem Pan. Os vários programas veiculados aí pela rádio, que praticamente já virou uma televisão, né, tem tido muito sucesso nas redes sociais. Você vê o Morning Show, tem o Pânico e o Hors Concours, que é os Pingos nos Is, né? São alguns bons exemplos aí. Você ter uma ideia, os Pingos nos Is têm mais de 3 milhões de inscritos no seu canal do YouTube. Isso realmente, como eu disse, mostra a credibilidade desses comentaristas para angariar aí esse número enorme de assinantes, né? A gente precisa ter emissoras de notícias que apresentem realmente as notícias, né? As boas e as ruins, e não só aquelas focadas na tentativa de desmoralizar o governo federal, como a gente está vendo hoje. Precisam apresentar os fatos, né? E não as versões que interessam a eles, né? A conclusão precisa ser do telespectador. Chegada aí da New Jovem Pan, que ainda não tem data marcada, vai ser uma pancada nesse jornalismo de necrotério, como diz o próprio Augusto Nunes, e também partidário, praticados aí pela CNN, Globo, Globo News. E a gente tem que torcer para a vinda de uma outra emissora para se contrapor a esse lixo de jornalismo que está aí, né? Quem sabe aí a Fox News se anima, né? Vai ser muito bem-vinda também. Bom, seria ótimo. Bom, agora vamos mostrar alguns outros destaques dessa semana. Petrobras oficializa General Silvio Luna na presidência da estatal. Tem mais outra aqui. Em retaliação aos Estados Unidos, Rússia expulsa 10 diplomatas americanos de Moscou. Bolsonaro critica Dória. Quem o Patife vai culpar pela inflação? Tem mais aqui. TCU inocenta Dilma por prejuízos da Petrobras com compra de Passadina. Petista garante ter autorizado a aquisição após ser induzida a erro. Há controvérsias, hein? Há controvérsias, hein, Ronaldo? E até o pessoal deve ter visto essa semana um vídeo que ela participou de uma live de 2 horas. Eu fico imaginando as pessoas participando numa live com a Dilma, ouvindo ela falar durante 2 horas, né? Não fala lé com cré. Criou o Papa Pio XIII. Inventou até nome de Papa, né? Continua aí, Marcelo. Agora tem uma outra aqui, que é Justiça, deixa eu botar aqui, ó. Justiça indefere o pedido de afastamento e quebra de sigilo bancário de Helder Barbalho. Que coisa. Foi uma decisão assinada, né, na segunda-feira, né? Assinada pela juíza de direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém, né? Isso aí foi em resposta ao Ministério Público Estadual, que denunciou o caso por meio do ex-procurador de Justiça, Gilberto Martins. Entre os pedidos aí do Ministério Público, a Justiça determinou o bloqueio de bens do governador do Pará, Helder Barbalho. Mas isso aí está cheirando a pizza, né? Agora, olha essa aqui, publicada pelo jornalista Alain dos Santos no canal Terça Livre. Quando falei da reunião no Lago Sul, a mídia inteira riu de mim. Até pessoas na direita duvidaram. O tempo é a justiça dos honestos. Aí ele mostra aí essa foto de que o Cacá e outras pessoas de esquerda participam de uma reunião com a presença do ministro Alexandre de Moraes. Mas a gente tem um vídeo aqui, vamos ver um trechinho. O Supremo não tem faltado ao país nesse momento. O Supremo é um poder inerte, o Judiciário é um poder que só há de ser provocado. Mas nós tivemos, por exemplo, nos últimos tempos, com esse irresponsável presidindo o Brasil no Executivo, a verdadeira função do Ministério da Saúde foi feita pelo Supremo Tribunal, pelo ministro Lewandowski, a quem eu presto as minhas homenagens. E tantas outras questões importantes, a decisão importante do ministro Barroso ontem
a decisão extremamente importante do senhor ao prosseguir com esse inquérito, que acho que dá uma institucionalidade para o país num momento delicado. Eu digo o seguinte, o Brasil, ministro Alexandre, não é um país para iniciante, não. Depois que nós montamos essa live com o Supremo Tribunal e a importância da democracia no Brasil, aconteceram tantos fatos que já daria por si só para esse live ser dos últimos 3 dias, tão somente. Eu quero agradecer ao senhor pela participação, pela coragem de vir aqui, isso é uma característica nata da sua personalidade, e agradecer também o seu trabalho junto ao Supremo Tribunal nesse momento necessário de resistência. Você ouviu bem, né, o que esse advogado aí disse. Só pelo fato de participar de uma live como essa, esse ministro deveria ser afastado do tribunal, Ronaldo. Não cabe a ministro do Supremo fazer parte de resistência alguma, sobretudo contra o presidente da República, né, o presidente de um outro poder. Mas você vê o seguinte, é por isso que esse Cacai aí vai até de bermuda para o Supremo Tribunal, com essa intimidade que ele tem com os ministros, né? E isso deve ter algum resultado nas causas que ele defende, né? Isso não tem nada de fake news, né? Isso não. É um fato, né? Pois é. E a ministra Carmen Lúcia, né, deu prazo de 5 dias para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, explicar por que não pautou o impeachment do presidente da República. Olha, se eu fosse presidente da Câmara, Ronaldo, eu diria a ela que foi pelo mesmo motivo que ele não pautou os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo. É mesmo. Agora, teve essa notícia publicada pela BBC que é muito curiosa, né? Jessop trabalhava como camareira ou enfermeira no naufrágio de navios como Olympic, Titanic e Britannic. A história da Argentina, que sobreviveu a 3 naufrágios desastrosos, Violet Jessop ganhou o apelido de Miss Inafundável e trabalhou quase a vida toda em embarcações. Ô Ronaldo, essa enfermeira pode ter sobrevivido a esses naufrágios todos, mas eu acho que ela é um tremendo pé frio, cara. Pomba, se ela tivesse viva, eu ia indicá-la para trabalhar lá na enfermaria do STF, aí aquele barco ia afundar, hein? Bom, Marcelo, agora está na hora da gente rir um pouquinho, né? Olha só o que disse a pesquisa do Poder Data, né? Olha só, Luciano Huck venceria Bolsonaro no segundo turno em 2022, diz a pesquisa, né? Que coisa! A pesquisa O Poder Data, divulgada pelo Poder 360, nessa quarta-feira, 14, mostra que Huck tem 48% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tem 35%. O levantamento apontou que o apresentador e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, venceriam Bolsonaro em um confronto direto. O petista aparece com 52%, enquanto o presidente tem 34%. Bom, parece até que a gente está vendo uma repetição, né, do que aconteceu na época da eleição do Bolsonaro. Esse pessoal errou todas as previsões. Diziam que o Bolsonaro perdia para qualquer um dos candidatos no segundo turno, né? Eles querem forçar a barra o tempo todo, né? Mas essa é demais, né? Mas o pior é o Luciano Huck acreditar nisso, né? Uma coisa está tão feia, Marcelo, que é bom a gente ter um mantra, né, para repetir todos os dias. Rapaz, e que mantra, hein? Mas depois da ministra Carmen Lúcia dar o prazo aí de 5 dias para o presidente da Câmara dos Deputados explicar por que não pautou o impeachment do Bolsonaro, é bem capaz que o próximo pedido dela seja esse aqui. Olha aqui, ó, Carmen Lúcia dá 48 horas para o Bolsonaro explicar por que deu uma barrigada na faca do Adélio. Caramba, é ridículo, né, cara? Bom, depois dessa, Marcelo, a gente fica por aqui, né? A sua companhia foi ótima. Estaremos juntos na próxima semana. Um beijão para todo mundo. Obrigado por prestigiar aí o InstanteNews.1 e o nosso Papo da Madrugada, né? Semana que vem tem mais. Tenha um ótimo fim de semana.